ouve agora na Clube FM. Rádio Aula Enem 2014. Patrocínio Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Boa noite, alunos. Quem está falando aqui é o professor Auricélio. Estamos aqui nessa missão impossível, dar uma rádio aula de matemática. Então vamos ver o que ocorre. Estou aqui com a presença do Disseu Andrade. Chamei ele para me ajudar, porque eu não sei o que eu vou fazer não. Dar uma rádio aula de matemática, como é que eu posso fazer, Disseu? Olha, eu estou aqui mais para aprender também, que eu presencial nunca aprendi matemática. Aí pode ser que agora aqui eu vou ficar aqui ouvindo e com o rádio no ouvido, pode ser que dê certo. Então vamos ver, se os alunos aí que não aprenderam ouvindo e assistindo, vamos ver se agora aprende só ouvindo, porque dos dois jeitos parece que alguns alunos não aprenderam ainda. Então vamos ver só ouvindo agora se vai dar certo. E vendo pela internet também, tem um, né? Aí, só tá vendo agora. O site do Objetivo, excelente colégio Objetivo. Minha filha estuda lá. Né? Ainda bem, tá em boas mãos, viu? Excelente colégio. Pois então aqui vamos começar e temos aqui a nossa primeira questão. E quero deixar aqui, claro, já o meu zap, meu WhatsApp para vocês. É o 94538904, tá certo? E tem também o número da rádio, 2107-6650, tá bom? Todo mundo já está de posse do seu material, todo mundo já está com o seu materialzinho. Podemos começar essa missão impossível. Ah não, vai ser impossível não. Responder essa prova, essa lista de matemática pela rádio. Professor, posso falar? Pois não, tem à vontade. Eu ia falar que já tem alguém já zangado aí, porque é matemática, né? Tem uns alunos que ficam nervosos, zangados. Queria dizer que não pode ser mais do que um que eu vi ali, o cara ali. Em Oeiras, cheguei lá na lanchonete, olhei o pastel velho cansado, assim, sabe? Olha que uma pessoa com a minha cara achar outra coisa cansado, é porque tá mesmo. Eu digo, meu amigo, esse pastel é de hoje? Ele disse, não, é de ontem. Você zangou, né? Não, é de ontem. Por quê? Digo, não, por nada não. Por me deu uma coxinha. Ele disse, é de ontem também. Eu digo, rapaz, e o que é que eu faço para comer uma coisa de hoje? Ele disse, vem amanhã. Ignorante, né? Rapaz, vamos lá. Bom, vamos lá. Primeira questão. Uma artesã deseja produzir coxas utilizando faixas de mesmo tamanho de dois tecidos diferentes. Um tecido liso, com 6,5 metros, e um outro estampado, com 4,8 metros. O comprimento dessas faixas, de forma que o maior comprimento possível para que a artesã aproveite totalmente os dois tecidos, deve ser. Tem alguma ideia de como é que a gente faz? Não sei, o homem não conhece tecido. Tô brincando, eu só entendi que um é liso e o outro é estampado. Foi, não foi? Pois pronto, é meio caminho andado. Então anotamos aí a distinção de dois tipos de tecido. Um de 6,5 metros, que em centímetros é exatamente 650, e outro de 4,8 metros, que em centímetros é 480. Muito bem, como eles devem ser divididos em faixas de mesmo tamanho, é necessário então encontrar um número, um divisor comum a esses dois números. Eu tenho que encontrar um divisor comum a 650 e 480. Tenho que fazer isso. Então eu tenho que achar algum número que seja divisor comum de 650 e 480. Só que tem um detalhe na questão. A questão diz que as faixas devem ter o maior tamanho possível. Então, além de encontrar um divisor comum, tem que ser o maior divisor comum possível a 650 e 480. Ou seja, o que seria o maior divisor comum possível a 650 e 480? O MDC desses dois valores. Então, para achar a resposta dessa questão, basta, pessoal, calcular o MDC de 650 centímetros e 480 centímetros, que é exatamente 10 centímetros. Ou seja, alternativa A. Sabia. Acabou, professor. Acabou. Sabia. Sabia? Sabia que eu perdi essa. Então vamos lá mais para uma pergunta. A questão de número 2, ela está dizendo o seguinte. Em uma família, 5 irmãos têm as suas idades consecutivas. A questão colocou até um desenhozinho aí, tudo em ordem decrescente aí, do maior até o menor. Sabendo que a média aritmética de todas as idades é 19, a razão do produto pela soma das 5 idades é... Meu Deus do céu, eita questão infeliz para a gente colocar na rádio aula. Mas eu coloquei, é uma questão que está no estilo do Enem, dentro do padrão do Enem. É uma rádio aula que o objetivo é preparar para o Enem. Então eu decidi ficar nos moldes do Enem. Tá certo? Tá certíssimo. Então vamos lá. Pessoal, ele falou pra gente que a média
das idades desses 3 irmãos é 19. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que se eu pegar a soma das idades desses 5 irmãos e dividir por 5, tem que dar 19. Ele também falou que as idades desses irmãos eram consecutivas. Então, eu vou fazer aquela rezinha que todo mundo já sabe. Eu vou chamar uma idade de X, a outra de X mais 1, a outra de X mais 2, a outra de X mais 3 e a outra de X mais 4. E vou simplesmente somar esses 5 valores. É isso que eu vou fazer. Então, o aluno aí, para visualizar isso aí, o que você acha disso? O aluno está visualizando isso aí pela rádio? Eu tô meio doido aqui já. Tá meio doido, né? Então, é o seguinte, olha... Se fosse Monsanto aí, olha, Sócrates, viu? Que ele vai logo, não tem nada a ver, né? Olha, Platão já disse isso aí. É a asma que ele tem. Então, pessoal, continuando, a gente tem que somar essas 5 idades. Então, você vai somar X com X mais 1, com X mais 2, com X mais 3, com X mais 4. E o resultado dessa soma, evidentemente, tem que ser igual a 5 vezes 19, ou seja, 95. Isso significa dizer que se você somar nessa expressão apenas o X, você vai ter X mais X mais X 5 vezes, dá 5X. E se você somar os números, o 1, o 2, o 3 e o 4, dá exatamente 10. Então, isso significa dizer que 5x tem que ser exatamente igual a 85. Logo, o valor de x é 17. Então, encontramos x. Sabe o que é esse x, Disseu? É a idade do mais novo. É a idade do menino mais novo. E as idades deles são consecutivas. Se o mais novo tem 17, as idades são consecutivas. O outro tem 18 e o outro 19. E eles, como são 5, continua do 20 até chegar aonde? Até chegar no 21. Muito bem. Então, nessas circunstâncias, sabe o que é a questão que quer que a gente faça com esses valores? Que é exatamente que a gente determine a razão do produto da soma das 5 idades. Então, a questão que é que a gente faça o seguinte, que é que a gente multiplique essas 5 idades que a gente achou e divide pela soma. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Simplesmente isso, é só uma questão de conta e você tem que estar preparado. A prova do Enem, como eu falo em sala de aula, é uma prova que tem muita conta. Mas não é para você se espantar, você vai fazer uma prova de matemática, é para ter conta, não é para ter outra coisa, não é verdade? É verdade. Então, nessas circunstâncias, você vai simplesmente pegar o produto das idades e dividir pela soma. Então, quando a gente multiplicar as idades e dividir pela soma, vamos encontrar exatamente 25.704, que é exatamente a alternativa D de dado, pessoal. Só isso. Vou pegar o produto dessas idades e vou dividir pela soma. Vai dar exatamente 25.704, D de dado. Espero que vocês tenham compreendido. O Disseu aqui está sinalizando positivamente que entendeu tudo. Entendi. Então vamos agora o seguinte, se eu quer dar algum outro recado, alguma outra coisa, alguma outra informação. Falando de gente ignorante, olha, aqui no Saci, tem 3 mesinhas debaixo de um pé de manga. Agora bota o nome restaurante, a gente considera, né? Eu cheguei lá e disse, o que tem para almoçar aí no restaurante? Ele disse, arroz com carne e carne com arroz. Eu digo, mas aí é a mesma coisa. Ele, não, a mesma coisa é carne com carne. Gente ignorante. Mas não deixou de ter uma certa lógica nisso que ele falou. Tudo, com Não certeza. deixou de ter uma certa lógica, não é verdade? Mesma coisa seria carne com carne ou então arroz com arroz. É verdade. Não é verdade? E uma pergunta aqui besta aqui, que estavam me fazendo, é por que o livro de matemática se suicidou. Já imaginou fazer uma pergunta besta dessa? Porque eu estou curioso também. Por que foi? Disse que é porque estava cheio de problemas. Ah. Ô besteira. Vamos ficar sem essa. Uma piadinha sem graça. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a questão de número 3. Disse essa questão tem até logaritmo. Ave Maria. E fazer uma radioaula é uma questão que tem até logaritmo. Mas o que eu posso fazer? É uma questão estilo Enem. É uma questão padrão Enem. E como a gente está fazendo uma revisão para o Enem, é justo que faça a revisão e mostre para vocês as possibilidades de questões que podem ser cobradas. Vamos lá, o logaritmo. Vamos lá. Questão de número 3 está dizendo o seguinte. Em determinada instituição financeira, foi aplicada a importância de R$ 1.200 a uma taxa de 2,5% ao mês, em regime de juros compostos. O tempo estimado necessário para chegar ao montante de R$ 9.600. Pessoal, vamos imaginar o seguinte.
O senhor está fazendo aqui as contas. Eu estou fazendo as contas, eu acho que eu devia ter estudado mais. Devia ter estudado mais, né? Vamos imaginar uma coisa bem simples. Vamos supor que uma mercadoria ela sofreu um aumento de 20%. Será que eu posso considerar que o valor inicial dessa mercadoria era 100%? Posso. Pode. Então, se ela aumentou 20% e o valor inicial dela é 100%, que o valor de toda a mercadoria sempre vai ser 100% dela. Então, se ela aumentou 20%, ela vai passar a custar 120% do que custava inicialmente. Pessoal, se você pensar bem, 120% é 120 sobre 100, que é 1,2. O que eu quero dizer com isso? Aparentemente não tem nada a ver com a questão, mas eu quero chegar a um resultado interessante. Toda vez que um valor aumentar 20%, para saber o resultado desse valor já aumentado de 20%, basta multiplicar por 1,2. Pronto, só isso. Ou seja, se um valor aumentar 30%, eu quero saber já o resultado desse valor aumentar 30%, basta multiplicar por 1,3. Aumentou 50%, quero saber o resultado desse valor já aumentado 50%, basta multiplicar por 1,5. No nosso problema, a mercadoria está aumentando ao mês 2,5%. Então, se a gente pensar, inicialmente ela custava quanto? 100%. Está aumentando 2,5%. Quanto é 100% mais 2,5%? 102,5%. Que se você dividir isso por 100, dá 1,025. O que isso quer dizer? Que cada ano que passa, essa mercadoria é multiplicada por 1,025. O valor dessa mercadoria, pessoal, é exatamente R$ 1.200. Como cada ano que passa, ela fica multiplicada por 1,025, e eu quero saber quantos anos se passaram até ela atingir a totalidade de R$ 9.600, o que eu devo fazer? Basta descobrir por quantas vezes eu multipliquei por 1,025. Pronto, acabou. Aí o aluno se pergunta, mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai determinar quantas vezes a gente multiplicou por 1,025? Vou fazer o seguinte, eu não sei o número de vezes que eu multipliquei. Eu vou dizer que eu multipliquei N vezes. Então eu sei que se eu pegar 1.200 e multiplicar por 1,025 N vezes, vai ter que dar 9.600. O que eu vou estar atrás? Do valor de N. Se eu descobrir o valor de N, eu vou descobrir quanto tempo isso ocorreu. Professor, então a expressão fundamental que eu tenho na minha cabeça é essa. 1.200 vezes 1,025 elevado a N é igual a 9.600. Bote isso na sua cabeça. Então o que eu vou fazer com esse 1.200 que está multiplicando? Vou passar para o outro lado dividindo. Se eu pegar 9.600 e dividir por 1.200, pessoal, dá 8, acabou. Então isso quer dizer que 1,025 elevado a N tem que ser igual a quanto? A 8. Lembrando que o objetivo dessa questão é exatamente a gente determinar o valor de quem? De N. Então, olhe bem, eu tenho 1,025 elevado a N igual a 8. Apareceu um expoente. Pessoal, bote uma coisa na cabeça de vocês. Expoente é sinônimo de logaritmo. Às vezes não aprende, o aluno não aprende a maior coisa, mais complicada do mundo. Se alguém perguntar para vocês o que é logaritmo, você responde, é o expoente. Pronto, acabou. Então, isso aí eu não pego mais. Pronto, o que é logaritmo? É o expoente. Acabou. Então, se eu tenho 1,025 elevado a N igual a 8, eu quero achar N, que esse N é um logaritmo. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão que eu tenho padrão. Qual é a expressão que eu tenho padrão? 1,025 elevado a N igual a 8. E vou tacar log dos dois lados. Porque se tacar de um outro, não vai ficar a mesma coisa. E como dizia lá o cara, arroz com arroz, né? Que é a mesma coisa, e carne com carne, que é a mesma coisa. Então, para ficar a mesma coisa, eu tenho que tacar log com log. Porque senão não fica a mesma coisa. Então, eu vou tacar log dos dois lados. Então, como é que ficou, pessoal? Ficou log de 1,025 elevado a N igual a log de 8. Pronto, taquei log, ficou tudo com log. Então, ficou tudo a mesma coisa. Professor, por que você tacou esse log só para descer esse N? Eu taquei esse log só para descer esse N do expoente. Agora o N, pessoal, pode descer. Professor, então quando ele descer, ele vai vir o quê? Ele vai vir multiplicando o log. Então como é que fica? Fica N vezes log de 1,025 igual a log de 8. Professor, onde é que eu vou achar o valor de log de 1,025 e log de 8? Na prova, basta ler, está bem na prova escrito. Log de 8 está dizendo que é 0,9 e log de 1,025 está dizendo que é 0,01. Então o que é que tu vai fazer? Substituir. Então, olhe bem, qual é a expressão que eu parei aqui? N vezes log de 1,025 igual a log de 8. Onde tem log de 1,025, você coloca 0,01. E onde tem log de 8, você coloca 0,9.
Então, o que ficou nessa expressão? Ficou que n vezes 0,01 é igual a 0,9. Resolvendo essa expressão, você vai achar n igual a 90 meses, que é exatamente a alternativa C da terceira questão. Então, até aí já foi 3 questões. Eu não sei se o povo está entendendo, mas já resolvi 3. Eu estou entendendo. Está entendendo? Tá? Ó, tu está entendendo como diz o Monsanto? Ó, tu está entendendo? Hein? Tá entendendo, né? Eu estudei, professor, mas a gente tinha dificuldade em outra matéria. Era com aquele Mariano Marques, apresentador de televisão, e com esse doutor Pessoa, que foi eleito vereador. Sei. Ou foi eleito deputado. Todo ano nós ficava reprovado, mas era em português. Porque em português, nem eu, nem eles dois, nós não somos muito bons. Quando tinha um trabalho de grupo, o Mariano Marques dizia logo: vai ter um trabalho de grupo. Vai ter um trabalho de grupo. Ei, Pessoa, bota bem no quadro que vai ter um trabalho de grupo. Lá, o doutor Pessoa, caboclo todo, né? Aí olhou: que dia? E o Mariano: marca que é sexta-feira, anota aí que é sexta-feira. E o doutor Pessoa pensou uns 10 minutos: sexta é com X ou é com S? E o Mariano pensou mais: marca pra quinta. Então assim, todo ano a gente é reprovado. Ô, tenho que ir embora, vou deixar você dando aula, mas vamos embora que eu tenho um show agora. Pode dizer onde é? Vem ali no Maresia. Estou lá agora, já, daqui a pouquinho lá no Maresia, fazendo show, espero todo mundo. E dias 15 e 16 de novembro, eu estou estreando mais um show de humor, chama Sovaco da Cobra, é lá no Teatro 4 de Setembro. Sovaco da Cobra, 15 e 16 de novembro. No Teatro 4 de Setembro. Teatro 4 de Setembro. E agora já estou ali no Maris depois da aula, né? Claro, só começa às 10 horas lá, dá tempo tranquilamente, todo mundo assiste a aula. Muitíssimo obrigado, é um prazer estar aqui na videoaula. Estar aqui na Rádio Clube, né? É uma satisfação na Clube FM e também falando sobre o Colégio Objetivo, e minha filha estuda. Pois tá, muito obrigado, professor, pela sua participação. Agradeço, muito obrigado, agradeço, viu, professor? Até logo. Um abraço. Muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo. Sou seu fã, viu, professor? Pessoal, está aqui chegando aqui a presença ilustre do professor Antônio Jefferson. Esse rapaz, ele não consegue separar de mim mesmo, não. E aí, meu garoto, como é que tá? Estamos aqui na luta, né, professor? Boa noite a todos, um maior prazer. E aí, galera do Objetivo, alunos do terceiro ano, pré-vestibular, segundo ano, primeiro ano, todo mundo ligadão aí na revisão do professor Auricélio, hein? Todo mundo tá ligadão, professor. Agora eu não sei se tá entendendo, mas que tá ligadão. Rapaz, eu tava ouvindo ali. Tava ouvindo, professor? Umas piadas aí bacanas. As piadas entendeu tudo. Professor, eu já recebi aqui algumas perguntas pedindo até para me refazer aqui a questão 2, para ver como o negócio aqui tá negro. Rapaz, mas você vai terminar, eu tenho uma esperança. Vamos lá, vamos repetir, atendendo aqui a milhares de pedidos, vamos refazer essa questão número 2. Vai lá. A questão número 2 está dizendo o seguinte, que uma família tem 5 irmãos e as suas idades são consecutivas. X mais 1, X mais 2, X mais 3, Rapaz, X mais 4, X mais 5. Professor Gerson não dorme no ponto. Rapaz, eu já ouvi, já. Aí estava dizendo o seguinte, sabendo que a média aritmética de todas as idades é 19. Professor, o que seria essa média aritmética? Seria a soma dessas idades? A soma das idades. Dividida pelo quê? Pelo total de idades somadas? Não, dividido por 5. Pelo total de idades somadas, não é verdade? É verdade? Muito bem. Então, no caso, as idades aí dos meninos são quais, professor? Um é X. Outro é X mais 1, X mais 2, X mais 3, X mais 4. Pronto, não se empolga não, só são 5 meninos. Pronto. Vamos aumentar não, porque a família aqui já está grande demais. E o que foi que ele fez com essas idades? Ele disse que a média aritmética dessas idades era 19. Então, o que isso quer dizer? Que se eu somar essas 5 idades e dividir por 5, tem que dar 19. Pronto. Muito bem. Ora, então ele pergunta, se a soma delas dividido por 5 dá 19, quanto é que vai dar só a soma delas? Esse 5 que está dividindo, vai ou não vai para lá multiplicando? Vai. Então vai 19. ser 5 vezes 19, vai ou não vai? Com certeza. Até eu entendi que eu sou professor de Química, imagina esses meninos aí que estão tudo E aí na 5 matemática. vezes 19, direto. professor, é exatamente igual a quanto 5 vezes 19? Eita, é difícil essa É conta. difícil essa conta. 5 vezes 19, professor, dá exatamente 95. Olha quanto é difícil. Conta difícil, né? Então, 5 vezes 19, uma maneira que o teu aluno pode até quebrar, pensar assim, professor, que 19 é 20 menos 1. Aí ele faz 5 vezes 20, 100. 5 vezes 1, 5. Aí fica 100 menos 5, 95. Muito bem. Né? Uma maneira que ele tem Bem de fazer, fácil, já que bem lá na rápido. prova não vai ter. Então, resumindo, eu disse para vocês que a soma dessas 5 idades tem que ser quanto? 95. Eu faço uma pergunta para vocês.
Me diga uma coisa. X mais 1, X mais 2, X mais 3 e X mais 4, tudo somado tem que dar quanto, professor? 95. 95. Quanto X apareceu nessa expressão? 5X. Então a soma dos 5X vai ser quanto? 5X. E eu tenho que somar os números. Quais são os números que tem nessa expressão? Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Quanto é que vale 1 mais 2, mais 3, mais 4, professor? Quanto é que vale? É só somar, professor. Dá para somar até no dedo. Olha, aqui nós estamos recebendo muitos zaps aqui, mensagens aqui. Pessoal aqui pedindo aqui pro professor comentar a questão número 3. Para você... Estão mandando aqui um abraço aqui para os alunos específicos de medicina. Oi, professor Auricélio. Pessoal, eu quero mandar até um abraço para os alunos do Enem+. Manhã, Enem+. Tarde. Enem+, B, manhã, tarde, a todos os alunos objetivos. Mas eu quero dar uma boa noite aos alunos que pediram aqui uma boa noite especial. Os alunos do terceiro C, do terceiro A, do terceiro B. Do segundo ano A, do segundo ano B, do primeiro ano. A galera tá toda aí ouvindo a rádio, Auricélio. Tá todo mundo, não é só do objetivo não, de outras escolas também. Porque sabe, né, que o objetivo que está aqui, as questões, está aqui na prova, será? Não tenho dúvida disso não. Tem não, né? Você é muito competente, professor Auricélio. Né? Você é um cara grande, você é um grande homem. Não, professor, você sabe que atrás de você eu não sou uma pessoa... Vamos lá. Vamos lá, professor, olha, preste atenção. A soma de todas essas idades aí, pessoal, deu 95. A soma do X ficou 5X. E a soma dos números 1 mais 2 mais 3 até chegar em 4 dá 10. Então ficou que 5X mais 10 é 95. Isso significa dizer que 5X é igual a 85. Então qual é o valor de X, pessoal? 17. Ei, Jefferson, se um dos alunos não, ó, estou tão impressionado. Se um desses membros da família tem 17 anos, desses irmãos, o outro irmão vai ter que idade? 18. 19. O outro, 19. O outro, 20. O outro, 21. Sabe o que a questão quer? Infeliz da questão. Quer que a gente multiplique essas idades e divide pela soma. Só isso. Muito simples. O resto agora é só conta. Então o que é que você vai fazer com essas 5 idades? Multiplicar. Em seguida, dividir pela soma. Quando você faz isso, pessoal, você vai encontrar exatamente o valor que eu dei para vocês. Até perdi aqui o valor. O valor foi exatamente 25.704. Pronto, só isso acabou. Continha básica. A continha básica, ainda mais que ela se torna mais básica, professor, na hora que a gente colocar, dá para simplificar. E a gente simplificando, ela fica realmente bem simples. Não precisa ter esse trabalho todo. Então, já resolvi a questão 3. Vamos agora para a questão de número 4, tá certo? Professor, e o zap aqui não para. Aluna do pré, ela está com dúvida na questão 1 e a Dominique do terceiro C também tá com dúvida na terceira também, viu? Na terceira, né? Na terceira. Então, eu recebi mais dúvidas aqui. Dúvida aqui na primeira, na questão número 3. Especificar qual é a dúvida dela. Então, é o seguinte, olha, pessoal, a questão de número 1, ela não tem nada demais, é uma questãozinha simples. Ela diz que tem 2 tecidos, vou até ler a questão de novo para vocês, está dizendo que um artesã deseja produzir coxas utilizando faixas de mesmo tamanho, de 2 tecidos diferentes. Um tecido liso, de 6,5 metros, pessoal, que é a mesma coisa, de 650 centímetros. E um outro tecido estampado, de 4,8 metros, que é exatamente igual a 480 centímetros. Então, o que é que o aluno tem que fazer? Esses tecidos, como serão divididos em faixas de mesmo tamanho, é necessário encontrar, então, um divisor comum a esses 2 números. Quais são os 2 números? 650 e 480. Mas a própria questão, o próprio enunciado da questão, especifica que as faixas têm que ter o maior tamanho possível. Então, além de ser um divisor comum, tem que ser o quê? O maior divisor comum possível. Então, o que é que eu vou atrás? Eu vou atrás do maior divisor comum a 650 e 480, que é exatamente 10 centímetros. Então, está aí repetida a questão de número 1. Eu entendi. Entendeu? Rapaz. Então, vamos lá para a questão de número 4. 4. Mais alguma coisa, professor? Algum alô especial aí? Certeza. Diga aí. Mandar um alô especial para a galera do Enem à tarde. Kelly,
Vilena, Cássio, Ellen, Tamires, o Yuri. Um abraço a todos. E vamos lá, pessoal. Vamos continuar aí com a revisão do professor Auricélio. Quarta questão. Vamos lá, garoto. Professor, vamos fazer diferente. Você vai ler a questão para mim. Você pode ler a questão para mim? Mas com certeza. A quarta questão. O que está dizendo aí na quarta questão? O texto a seguir. A função parcial de um telhado é proteger a casa da chuva. Por isso, todo telhado precisa ter um caimento para escoar a água da chuva. Entende-se por caimento a inclinação do plano da água do telhado, ou seja, representa o quociente entre a altura e a largura L da água do telhado. Quanto maior o caimento, mais inclinado será o telhado. É tipo do Enem. O Enem é uma prova que a gente entra com menos conhecimento. Vamos dizer que a gente começa a fazer essa prova burro. A gente sai mais inteligente, porque os textos são tão informativos. Às vezes o aluno até se prende lendo o próprio texto. Fica doido para saber o final. E é sabia, tão bom, professor? ainda tem aqui, né? Deve-se ter o cuidado de escolher um caimento mínimo, que depende do desenho da telha e das ranhuras projetadas pelo fabricante para evitar a penetração da água da chuva em dias de vento forte. Telhas de um mesmo modelo podem apresentar caimentos mínimos diferentes dependendo do fabricante. Veja, por exemplo, o caimento mínimo recomendado por fabricantes diferentes para a telha do tipo francesa. Fabricante A, 30% de caimento mínimo. Fabricante B, 45% e C, 40%. A figura a seguir, sem escala, ilustra um telhado com medidas em metros que utilizará telha do tipo francesa. A gente olhando essa figura, professor, a gente percebe que a altura do telhado é exatamente igual a 1,4. E a largura que ele menciona para o cálculo do caimento é exatamente 3,5. Então, pessoal, calcular esse caimento é simples. Basta dividir a altura pela largura. Então, você vai dividir 1,4 por 3,5. Ah, professor, é ruim. Faça o seguinte, desloca essa vírgula de cima para a direita e de baixo também para a direita. Fica 14 sobre 35. Vou até perguntar para o Jefferson, a gente nem combinou. 14 sobre 35, dá para simplificar por que número, Jefferson? Por 7. Não dá para simplificar por 7? Passa rapidinho. 14 por 7 dá 2. 35 por 7 dá 5. Ficou quanto, pessoal? 2 quintos. Ora, 2 quintos, professor, não sei dividir. Divide 20 por 5. 20 por 5 não dá 4? 0,4. Então, 2 por 5 só pode dar quanto? 0,4. Olha aí. Mas 0,4. 0,4, Jefferson. É ou não é? 40 sobre 100. Com certeza. E 40 sobre 100 é quanto? 0,4 é 40 sobre 100. E quem é 40 sobre 100? 40%. Isso significa dizer que o caimento aí desse telhado é 40%. Lá na minha casa. É da sua casa esse caimento? É mesmo, eu me lembro daquele prédio que tu mora, aquele caimento lá, 40%. Então, pessoal, o caimento é 40%. Isso significa dizer o seguinte, a questão pergunta, de acordo com a figura e contexto, pode-se afirmar que o telhado que atende às especificações é qual? Olha, acabamos de calcular o caimento desse telhado, é 40%. Então, olhe para lá. O fabricante A disse que a telha dele tem que ter um caimento mínimo de 30%. O que é que isso quer dizer? 30% ou mais. Eu pergunto, professor Jefferson, 40% é maior ou igual do que 30%? É. Então, atende ou não atende às especificações do fabricante A? Sim. O fabricante B disse que a telha dele tem um caimento mínimo de 45%. Isso quer dizer 45% ou mais. Como o nosso caimento foi 40%, está atendendo às especificações do fabricante B? Não. Não, claro que não. Do fabricante C, ele disse que o caimento da telha dele tem que ser 40% ou mais. O nosso caimento foi 40%. Atende? Atende. Então, o nosso caimento desse telhado é atendido pelos fabricantes A e C. A alternativa que tem isso é exatamente a alternativa D de dado, pessoal. Então, a alternativa D de dado está dizendo, atende apenas às especificações do fabricante A e C. Verdade, tá bom? Ok. Olha, eu tenho até aqui uma perguntazinha para fazer para o professor Jefferson. Ai, meu Deus. Uma perguntazinha de matemática, professor. Vamos lá. Eu vou lhe perguntar. O Seno estava no banheiro. O Seno estava onde? No banheiro. O Seno? O Seno estava no banheiro. E o cosseno? Calma, deixa eu terminar a história. Tudo bem. O Seno estava no banheiro. O cosseno chegou e bateu na porta. O que o Seno respondeu? Tangente. Olha! É tangente, amor. Tangente, né, professor? Tá certo. Então, é uma pergunta aí que o professor Jefferson aí conseguiu responder com todo o seu conhecimento lógico, que é tangente. Tá certo? Então, vamos para a próxima. Próxima questão. A próxima questão é a questão de número 5. A questão número 5 está dizendo o seguinte.
Uma empresa produz embalagens paralelepípedicas de papel com diversas medidas e observa seguir os 2 modelos produzidos. Pessoal, tem 2 modelos aí. Tem um modelo A e temos um modelo B. O modelo A tem altura 10, comprimento 6 e largura 4. O modelo B tem comprimento 5, largura 4 e altura 2. Então temos aí quantas caixas, professor Jefferson? 2. 2 caixas. A caixa A e a caixa B. Beleza. Continuando, a questão diz o seguinte. Diz que essa empresa recebeu uma encomenda de caixas que devem ter o comprimento da caixa B acrescido de X centímetros. Pessoal, olhe bem qual é o comprimento da caixa B? 5. Então, quando essa empresa for fabricar essa caixa, ela deve ter o comprimento da caixa B, que é 5, acrescido de X, ou seja, 5 mais X. Outro requisito, ela deve ter a mesma altura da caixa de modelo B. A caixa de modelo B, ela tem exatamente a mesma altura, da caixa de modelo A. A caixa de modelo A tem altura 10 centímetros. Então, essa caixa que ele vai fabricar tem que ter que altura? 10 centímetros. E a outra especificação que ele tem que atender é que a largura da caixa B acrescida em X centímetros. Ou seja, a caixa que ele vai fabricar tem que ter a largura da B acrescida de X. Se você olhar para o desenho, a largura da caixa B é exatamente igual a 4. Então, a largura dessa caixa tem que ser 4 mais X. Algum problema? Nenhum. Ele disse que o volume da caixa A foi aumentado em 200%. Rapaz, tá aí uma coisa que as pessoas confundem. Se um valor aumentou 100%, tu imagina, Gerson, um valor custava R$100, aumentou 100%, foi para quanto? Eu acho que foi para 200. Foi para 200. Ou seja, quando aumenta 100%, o valor dobra. Dobra, isso. Então, quando aumentar 200%, o valor triplica. Quando aumentar 300%, vai 400 reais. o valor... Não, quando aumentar 300%, o valor quadruplica. E assim sucessivamente. Exato. Porque às vezes o aluno acha... Porque tem que contar com o valor anterior. O aluno às vezes acha que quando aumenta 200%, que vai dobrar. Mas não, pessoal. Não. Quando aumenta 200%, vai triplicar. Porque tem que somar o valor, o primeiro valor. Pronto, muito bem. O volume da caixa A foi aumentado em 200%. Isso significa dizer que essa nova caixa tem que ter o volume de A aumentado 200%. Ou seja, que o volume dessa nova caixa tem que ser igual ao volume de A multiplicado por 3, porque vai triplicar, já que aumentou 200%. Algum problema? Nenhum. Então vamos lá. Pessoal, a conta parece ser complicada, mas não é. Você tem que procurar utilizar as alternativas que a questão lhe oferece a seu favor. Então, como é que você vai proceder para resolver esse tipo de questão? Olha lá, a nova caixa vai ter que dimensões? Vamos lá. Comprimento, 5 mais X. Altura, 10. Largura, 4 mais X. Então, se eu pegar o produto dessas 3 dimensões, o que eu vou achar da caixa? Exatamente o seu volume. Então, para achar o volume de qualquer paralelepípedo, basta a gente multiplicar as 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. Então, essa nova caixa que ele vai fabricar vai ter comprimento 5 mais X, vai ter altura 10 e vai ter largura 4 mais X. Então, se ele multiplicar essas 3 medidas, vai dar exatamente o volume dessa nova caixa. E ele falou, professor Jefferson, que o volume dessa nova caixa é o triplo do volume da caixa A. Professor, mas ele não deu o volume da caixa A. Eu digo diretamente não, mas indiretamente ele deu, porque ele deu as medidas da caixa A, disse que é 6, 4 e 10, então é só multiplicar. Ficou 6 vezes 4 vezes 10. O que você vai ter que fazer com esse valor para achar o volume da nova caixa? Triplicar. Então vamos lá. Comprimento da nova caixa, 5 mais X. Altura da nova caixa, 10. Largura da nova caixa, 4 mais X. Então o volume dessa nova caixa vai ser exatamente o triplo de 6 vezes 4 vezes 10. 72. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui vai ser bem simples. Você tem de um lado 3 vezes 6 vezes 4 vezes 10. Do outro lado da igualdade, você tem 5 mais X vezes 10 vezes 4 mais X. Você vai cancelar 10 com 10.
Quando você cancelar 10 com 10, o que ficou no primeiro lado? O comprimento vezes a largura. E o que ficou do segundo lado? O produto 3 vezes 6 vezes 4, que dá quanto? 72. Conclusão. O comprimento dessa caixa vezes a largura dá 72. E tem aluno que está pensando em resolver. E não precisa, professor Jefferson, resolver esse problema. Porque lá nas alternativas, ele quer que a gente determine o comprimento, a largura e quem? E a altura. Então, basta verificar qual das alternativas abaixo, o comprimento vezes a largura vai ser exatamente igual a 72. Mas isso não ajuda muito a altura 10, porque tem 4 alternativas com altura 10. Mas a gente elimina uma já. Né, professor? Então, já não é mais um chute. Já não é mais um coice, é um chute, né? Mas aí a gente já está trabalhando. Já está eliminando. Né? Eliminamos a letra C. É muito importante eliminar. Pronto, eliminamos a letra C, a chance de acertar a questão do agora, no chute de 20%, passou a ser 25%. Olha aí, aumentou. Então me diga aqui uma coisa, pessoal. A altura dessa caixa é exatamente 10. Então isso não adianta nada. Mas sabemos que o comprimento vezes a largura dá 72. 9 vezes 8. Lá na alternativa A, tu tem 8 vezes 17. Não dá. 3 vezes 13 não dá. 10 vezes 9 não dá. 4 vezes 4 não dá. Só pode ser quanto? 9 vezes 8. Então a alternativa correta, letra E. Letra E. Marque letra E da questão de número 5. Olha, você já está sabendo que está quase esgotado, já estão quase esgotados os ingressos da Mega Revisão. Dia 1º e dia 2, exatamente. Nós estaremos lá dia 1º e dia 2, comentando as questões que realmente vão cair na prova, professor. Fundamentais. Professor, o que é que a gente pode dizer para aquele aluno que não estudou direito, que está triste, desanimado, que está achando que não dá vai conseguir tempo? Professor, dá para fazer muita coisa, não dá não? Auricélio, você sabe que nessa reta final, mais de 40% das questões que cairão no Enem ou mais serão comentadas pelos professores. Eu não tenho dúvida disso, eu tenho convicção disso, sabe? Eu tenho certeza. Absoluta. Com certeza as questões serão comentadas. Então, eu não tenho dúvida que dessas questões que você está comentando hoje, muitas irão estar presentes nas provas e dos outros professores também. E na Mega Revisão, o momento da gente unir nossas energias, unir nossas forças para que a gente realmente conquiste o melhor. É só por repetir, professor, que não tem só aluno do objetivo, que a nossa Mega Revisão vai ocorrer agora sábado, né? Sábado, e domingo, né? São 2 dias, né? Isso aí, a galera aí, os alunos de outras escolas estão também convidados, mas é um momento da gente unir nossos alunos, unir nossas energias, unir nossas forças, porque nós vamos para conquistar. Eu não duvido. Eu não duvido, professor. Vamos agora, professor, eu vou fazer aqui para você uma outra pergunta de matemática. Você já me respondeu não foi? Vamos ver, né? Você disse que era a tangente. A tangente. Eu tenho uma outra pergunta para lhe fazer. Faça aí. Preste bem atenção. Essa pergunta, ela é um pouquinho mais complexa. Mas vamos ver aí como é que faz. Jesus está no Monte das Oliveiras ensinando. Olha. Quando, de repente, ele se levanta e diz: y igual a 3x ao quadrado mais 2x menos 3. Escute bem. Ele está no Monte das Oliveiras ensinando. Sim. Quando, de repente, ele se levanta e diz: y é igual a 3x ao quadrado mais 2x menos 3. Espantado, um de seus discípulos pergunta: o que é isso, mestre? Eu te pergunto, o que Jesus respondeu? Isso é amor, meu filho. Isso é amor, meu filho. É amor. Olha, a gente aqui responder. Y igual a 3x ao quadrado mais 2x menos 3, como é uma função do segundo grau, o gráfico disso vai ser o quê, Jefferson? Vai ser uma parábola. Então Jesus disse: acalme, meu filho, é só mais uma parábola. Pronto. Legal, gostei dessa aí. Então vamos lá, vamos continuar. É piada de nerd, né? Piada. Não tem aquela nossa turminha do terceiro C? Pois não. Manda um abraço aí pras garotas, a galera da turma do terceiro C. Mandei um abraço para tem a galera lá chamada midiáticas, as midiáticas estão lá, né? Que são assim, fã de mídias e tudo. Manda um abraço aí, pessoal, para elas. Um abraço a vocês, as midiáticas, né? As midiáticas. Vou mandar um abraço também no terceiro C, tem também meu fã-clube, tá lá. Tem um fã-clube lá no terceiro C. Vou mandar um abraço especial pro meu fã-clube, viu? Tem um fã-clube lá, não é só você não. Eu tenho um fã-clube lá, tô mandando um abraço especial ao meu fã-clube. Sintam-se todas abraçadas. Professor, olha sério, a Juliane ligou com a dúvida na quinta questão. Juliane.
Na quinta questão. Exatamente. Olha, a quinta questão, Boa noite. ela estava dizendo exatamente o seguinte. Era só aquela questão do telhado. Pessoal, essa questão do telhado, você só fica atento a duas coisas. Primeiro, ele deu uma definição dizendo para vocês que venha a ser aquele decaimento do telhado. Então, você só tem que ficar atento o que é o decaimento do telhado. O decaimento de um telhado é simplesmente, de acordo com o texto da própria questão, a razão da altura pela largura. Só isso. Só isso que é o decaimento. É a altura dividida pela largura. Professor, e onde é que eu vou descobrir isso no texto? A questão está falando isso. Como a altura é 1,4 e a largura é 3,5, se você dividir 1,4 por 3,5, dá 0,4, que é exatamente 40%. Então, o decaimento desse telhado é 40%. A questão estava dizendo o seguinte: o fabricante A disse que o decaimento mínimo tem que ser 30%. Como o decaimento dele é 40%, e ele disse que o fabricante A disse que o decaimento da esteira dele tem que ser no mínimo o quê? 30%. O que é no mínimo 30%, pessoal? 30% ou mais. Então, o valor que nós encontramos foi 40%. Ele atende às especificações do fabricante A. Mas o fabricante B, ele disse que o decaimento para as telhas dele tem que ser no mínimo 45%. Como o nosso é 40%. 45% ou mais. Como o nosso é 40%, não atende. E o fabricante C disse que o decaimento da telha dele tem que ser no mínimo 40%, ou seja, 40% ou mais. O nosso decaimento é 40%, nós encontramos. Então, como nós encontramos, isso significa dizer que o fabricante A e o fabricante C atende às nossas especificações. Tá certo? Ok, pessoal do C. Vamos lá, vamos continuar. Para a sexta, né, agora? Questão de número 6. Vamos fazer a sexta questão. A questão de número 6, ela está dizendo exatamente o seguinte, Jefferson, deixa eu localizar aqui a questão 6. É tanto papel colocar aqui, né, que eu coloquei na minha frente. Ela está dizendo o seguinte. Quer ler, professor? É, eu vou acertar isso aqui. Quem vai fazer isso aqui sou eu. Vai. Isso aqui é muito fácil. Olha. Vamos lá. Uma grande marca de tintas especiais para a parede anunciou em uma de suas propagandas que uma lata de 18 litros de seu produto cobre 250 metros quadrados com apenas um demão. Com base nessa informação, Juliano... Hoje em dia, professor, é até bom ficar, porque a gente chega hoje em dia, o que os pintores de uma mão de tinta. O correto seria o quê? Um demão. Um demão, tá bom? Exatamente. Com base nessa informação, Juliano calculou a quantidade de litros necessária para pintar a parede de seu quarto, que tem o formato de um paralelogramo retangular reto. Sabendo que as medidas das dimensões do quarto formam uma progressão geométrica de razão 1.5, que a altura do quarto corresponde à menor medida e que o produto desses termos é 27, pode-se afirmar corretamente que a quantidade de tinta necessária à pintura das paredes do quarto de Juliano, com 3 demãos, é de... Pessoal, primeira coisa, a gente tem que ler uma questão dessa. Se você ler com pressa, como o professor Jefferson leu, é um volume muito grande de informações para a cabeça da gente processar. Não consegui processar. Isso torna a questão complexa. Com a questão que é simples, aparentemente se torna complexa. Então, o que o aluno tem que perceber? Primeiro dado que a questão diz. A questão diz que uma lata de 18 litros é suficiente, professor, para cobrir uma superfície de 250 metros quadrados, desde que seja apenas uma demão. Ou seja, vulgo, uma mão de tinta. E 3 mãos? Se der só uma mão de tinta, é quanto? 18 litros. Mas são 3 mãos. Então, se são 3 mãos de tinta, 3 demãos, como é o plural demão? Será que é demãos? Eu acho que deve ser. É demãos. Vamos chamar o Fernando Lira aqui. Mas o plural de demão é demãos. Então, se fosse 3 demãos, evidentemente seria 3 vezes 18 litros. Com certeza. E 3 vezes 18 litros, pessoal, vai dar exatamente 54 litros. Então, isso quer dizer o seguinte: para cobrir a mesma superfície, que é de 250 metros quadrados, com 3 demãos, eu ia precisar de 54 litros de tinta. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, anote esse dado. 54 litros de tintas são necessários para cobrir 250 metros quadrados de parede, com 3 demãos. Muito bem. Continuando. A questão falou
que esse quarto dele tem um formato de as paredes, aliás, diz que tem um formato de um paralelogramo retangular reto. Não sei porque ele não colocou logo que é um retângulo. Só isso. As paredes do quarto dele são retangulares. Nada mais do que isso, professor. Para que esse enfeite todo? É coisas da matemática. Olha, continuando. Ele falou que o quarto dele, evidentemente, tem as dimensões de um paralelepípedo. Onde ele diz que essas dimensões, pessoal, formam uma PG, de razão 1,5, e a altura do quarto corresponde à menor medida possível. Então, você pode pensar assim, que a altura do quarto é x, que a largura é 1,5 vezes x, e que o comprimento é 1,5 ao quadrado vezes x. É uma PG. Uma PG, professor, é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Só isso. Então, se é uma PG de razão 1, quanto? 5. E o primeiro termo é x, que é o termo seguinte? X vezes 1,5. E o termo seguinte, exatamente. 2, né? Eu lembro disso aí. É 1,5 ao quadrado vezes x. Então, olhe bem, as dimensões dessa parede. Vamos lá, pessoal, anotar? Altura, x. Largura, 1,5 vezes x. Comprimento, 1,5 ao quadrado vezes x. Só que ele falou que o volume desse quarto aí era exatamente igual... diz que o produto desses três termos dessa PG, que é o volume do quarto, diz que era igual a 27. Então, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar. Quando a gente multiplica, pessoal, como é que fica? Fica x vezes 1,5x vezes 1,5 ao quadrado vezes x. Isso tem que ser igual a 27. Você nota que nesse nosso produto apareceu x 3 vezes. X vezes x vezes x, que dá x ao cubo. E que nesse nosso produto apareceu 1,5 elevado a 1 vezes 1,5 elevado a 2, que é 1,5 elevado a 3. Então, vamos só padronizar para vocês se situarem, que é muito difícil assistir uma radioaula de matemática. Mas só para você padronizar a equação que a gente chegou. A gente chegou à seguinte equação, que x ao cubo vezes 1,5 ao cubo é igual a 27. Esse 1,5 ao cubo que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, como é que ficou a nossa expressão? Que x ao cubo é igual a 27 dividido por 1,5 ao cubo. 27 é 3 ao cubo. Então, nessas circunstâncias, o professor Jefferson anotou logo que 27 é 3 ao cubo, não há necessidade de fazer a divisão. Não. A gente passa Raiz logo, cúbica. tirando logo a raiz cúbica. Já que a raiz cúbica de 27 é quanto? 3. 3. E a raiz cúbica de 1,5 ao cubo é 1,5. só pode ser 1,5. Claro. E 3 dividido por 1,5 Dá não tem 2. segredo. É 2. Então, esse x, professor, não sei se você está lembrado, que inicialmente chamamos exatamente a altura da Isso. parede desse quarto, a altura do quarto. Então, eu posso dizer que uma das dimensões é quanto? 2. A outra. Para achar a outra, basta sair multiplicando por 1,5. 1,5 vezes... 2 vezes 1,5, 3. Para achar a outra, eu pego 3 e multiplico por 1,5. Para achar a outra, eu pego 3 e multiplico por 1,5. Só isso. Só isso. Que vai dar 4,5. Então, as dimensões desse quarto são 4,5, 3 e 2. Está aí as dimensões do quarto. Só que ele quer descobrir quanto de tinta a gente vai ter que utilizar. Professor, vamos ter que só determinar qual é a área dessa parede, desse quarto. Pessoal, para achar a área da parede do quarto, tu vai fazer o seguinte. Tu tem uma parede que tem largura 1,5 e altura 2. Então, se tu multiplicar 1,5 vezes 2, tu tem uma parede, desculpe, que tem largura 3 e altura 2. Se tu multiplicar 3 vezes 2, dá 6. Só que a parede oposta a ela também tem área 6. Então, quando eu juntar as áreas dessas duas paredes, ficou 6 mais 6, 12. Eu tenho uma outra parede, que para achar a área dela, eu vou pegar o comprimento, que é 4,5, e multiplicar pela altura, que é 2. 4,5 vezes 2, 9. Só que a parede que está à frente dela, oposta a ela, também tem área 9. Aí eu somo 9 mais 9, 18. Então, pessoal, nessas circunstâncias, a área das paredes é 12 mais 18, que dá exatamente 30 metros quadrados. O que sabemos? Sabemos que 3 demãos utilizamos 54 litros e cobrimos uma superfície de 250 metros quadrados. Então, quantos litros de tinta são necessários para cobrir 30 metros quadrados?
é uma regra de 3 simples. Então, 54 litros cobre 250 metros. Quantos litros cobre 30? Produto dos meus igual produto dos extremos. O valor de X é exatamente 6,48 litros. Olha aí, tá. Então, nessas circunstâncias, vamos marcar a alternativa C. C de casa. C de colégio objetivo, né, não, professor? Com certeza, professor. Olha, a gente vai mandar um abraço aqui rápido aqui, que é outro fã-clube teu. Outro fã-clube. A galera lá do específico, né? E tem uns meninos aí que a gente acompanha, o Policarpo, o Paulão, o Questas, Harrison, Rubão do específico. A gente quer mandar um abraço a vocês, né, professor Alicélio? Tu sabia que o específico saúde é a turma que tem mais filho de professor? Tem o meu filho lá, diz que é o Paulão. Paulão é meu filho. Eu tô sabendo já, isso aí. Né? Tem filho de tudo que é professor. Meu filho do Geraldo. Tem o filho do Geraldo. Né? É verdade. Um forte abraço a todos vocês, meus amigos. Olha, pode ter certeza que esse é o ano da tua conquista, viu? Não se esqueça disso, meu amigo Paulo, meu amigo Harrison, Rubão, Policarpo, a galera do específico. Eu sei que vocês têm um sonho aí que está repreendido, mas ele vai se realizar esse ano. E professor Jefferson? Pode ter certeza disso. Professor Jefferson, você está parecendo um pastor. Obrigado, professor. Está parecendo um pastor. Você tá é o pastor Jefferson. Você está me elogiando. Não, eu estou lhe dizendo que você está parecendo um pastor. Nenhum Olha, momento para mandar um abraço pro Cláudio Pitbull. Olha aí, Cláudio Pitbull, tá aqui o Cláudio Pitbull, disse para você mandar um abraço também para ele. Então, um abraço para você, Cláudio. O Jefferson está... pessoal, eu sinto muito porque são várias informações que a gente está recebendo. Ítalo das novinhas. Várias informações que a gente está recebendo. Não dá para ler todos os WhatsApps, até mesmo porque tem a aula, tá bom? Tem que ministrar a aula. O Jefferson está funcionando aqui como meu assistente executivo para assuntos aleatórios, está aqui me ajudando. Agradeço aqui a ajuda dele. Mas vamos continuar. Vamos agora para a próxima questão. É a questão de número 7, professor. A questão de número 7... Tá perto. Ela só tem tamanho. Ela é aquele tipo de questão do Enem que adora botar. Ele coloca uma questão com vários dados, vários números e faz uma pergunta mais simples possível. A questão está dizendo o seguinte. A questão está dizendo, Brasília, 5 de dezembro de 2011. O governo brasileiro anunciou hoje que a taxa de desmatamento na Amazônia brasileira caiu 12% no período de agosto de 2010 até julho de 2011, atingindo o nível mais baixo já registrado pelo 3º ano consecutivo. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, imagens de satélite analisadas pelo INPE demonstram que uma área estimada de 6.200 km² de floresta foi desmatada no período de 12 meses, trazendo a taxa para o seu nível mais baixo desde o início do monitoramento. Beleza. Então, pessoal, eu quero que esse número bem aí, você destaque na leitura do texto essa área desmatada, 6.200 km². Eu vou precisar dessa área aí, tá bom? Vamos lá. Ele foi e continuou o texto fazendo o seguinte. Ele disse, aqui deixa eu procurar a página. Ele disse que, considerando que a cidade de Borá, a menor do Brasil, situada a 500 quilômetros da cidade de São Paulo. Você sabia disso, professor? Não sabia, não. Que a cidade de Borá é a menor cidade do Brasil. Não sabia. Sabia, não? Não. Pois vocês também, caro ouvinte, já fica sabendo. Diz que essa cidade é situada a 500 quilômetros de São Paulo, tem uma extensão. A área dessa cidade, professor Jefferson, é 118 milhões tem água de lá, metros quadrados. Vocês sabem. Rapaz, Jefferson, não é nenhuma brincadeira. Quem faça que tem água em São Paulo. Então, vamos lá. A extensão dessa cidade é de 118 milhões de metros quadrados. A área desmatada no período considerado do texto corresponde a aproximadamente. Então, ele quer saber uma coisa bem simples. Olha, Jefferson. A área que foi desmatada, lá no texto que eu pedi para o aluno até destacar, foi 6.200 km². E a área da cidade de Borá é 118 milhões de metros quadrados. Então, a área desmatada foi quanto? 6.200 km². A área da cidade de Borá, 118 milhões de metros quadrados. O que ele quer saber
é quantas vezes a área desmatada é maior do que a cidade de Borá, só isso. Então, para você fazer essa conta, é muito simples. Basta você pegar a área desmatada, que foi quanto, pessoal? 6.200 quilômetros quadrados, e dividir pela área da cidade de Borá, que é 118 milhões de metros quadrados. Só uma divisão simples. Só a divisão. Agora, o cuidado que você tem que fazer, professor Jefferson, é que na hora de realizar essas divisões, essas áreas, tanto a desmatada como a área da cidade, tem que estar na mesma unidade. Claro. Olha, eu não posso pegar 6.200 quilômetros quadrados e dividir por 118 milhões de metros quadrados. Não posso. Então, o que a gente vai fazer é transformar metro quadrado para quilômetro quadrado. E eu dou uma dica bem simples. 1 quilômetro tem quantos metros? 1.000 metros. Então, muito bem. 1 quilômetro tem 1.000 metros. 1.000 metros é 10 a 3 metros? 10 a 3. Então, vamos lá. 1 quilômetro tem quanto? 10 a 3 metros, não é? Isso. Professor Jefferson, eleve-me 2 membros ao quadrado. Como é que fica? 10 1 a quilômetro quadrado vai ter 10 a 6 A 6. metros quadrados. E 10 a 6 é 1 milhão de metros quadrados. Perfeitamente. Conclusão. 1 quilômetro quadrado equivale a 1 milhão de metros quadrados. Então, por exemplo, se a área da cidade de Borá é 118 milhões de metros quadrados, isso corresponde a quantos quilômetros quadrados? 118 quilômetros quadrados. Pronto. E rápido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 6.200 e dividir por 118. 118. Essa divisão, professor, vai dar aproximadamente, o aluno pode fazer aí, 52,5. Beleza. Isso quer dizer que essa área desmatada é 52,5 vezes maior do que a área de cidade de Borá. Legal, Auricélio. Olha, isso é interessante. É bom a gente frisar aqui também que o aluno pode estar assistindo a nossa revisão do site. Então, acesse o site do Objetivo, do Colégio Objetivo. Ele pode estar ouvindo os comentários, pode estar vendo o professor Auricélio, vendo o professor Jefferson. Então, pode acompanhar, voltar, ver outra questão que está em dúvida, né, professor Auricélio? Exatamente. Então, o aluno pode reprisar. Tem essa opção. Viu, meu amigo Bruce? Um forte abraço a você. Então, você pode dar uma olhadinha lá no site, dar uma olhadinha na questão que você está com dúvida, vai dar tudo certo. O Bruce aí do Enem A da Manhã, um forte abraço. E um forte abraço também a todos os alunos do Enem A da Manhã. Professor Jefferson, por que é perda de tempo discutir com a PG? O que é perda de tempo? Discutir com uma PG. PG. É aquilo que eu falei, neste ano, neste ano é uma questão de PG. Sim, eu vi a PG, o índice 1, índice 2, né? Por que é perda de tempo discutir com a PG? Porque ela está sempre na frente, em progressão, não, não? é porque ela tem sempre razão. Ah, com certeza. Mas a PA também não tem uma razão, não? Mas eu estou perguntando da PG, né? Da PA. Mas aí tu me enganou, ora. Vou me diga outra coisa. Qual a lá. chance de você se redimir? Sim. E depois eu vou fazer uma pro aluno. Vou fazer uma aqui pro aluno. Eu O quero aluno saber. que responder vai ganhar um prêmio. O que ele vai ganhar, professor? Rapaz, eu acho que poderia dar tipo... dar um lanche aí pra ele aí, alguma coisa. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou dar o lanche, não. Dá uma revisão vamos pra dar ele. Vamos dar uma revisão pra ele, bora? uma revisão. É uma Pois revisão. pronto. Pronto, o aluno que conseguir acertar, ele vai ganhar a mega revisão. Vamos fazer o seguinte. Olha aí. O aluno que acertar a questão do professor Auricélio vai ganhar a mega revisão. Primeiro aluno, hein? Vai ganhar a mega revisão, hein? Tá feito, hein? Pra sair um dinheiro do bolso do Auricélio. Complicado, viu? Mas vai conseguir. Mas, Vamos lá. pessoal, a pergunta ela é bem simples. Mas não vai ser... É o primeiro que ligar? É o primeiro que responder pelo Zap Zap. Pois pronto, beleza. O primeiro que responder pelo Zap Zap é o ligar. O primeiro que responder pelo Zap Zap, é melhor. É Zap Zap? Zap Zap. Não, é WhatsApp. WhatsApp. É. WhatsApp. O número do WhatsApp eu já dei para os alunos. Deu? Já dei para os alunos no início da aula. Você quer dar de novo? Posso repetir, professor. É, dei. 9453 9453 8904. 8904. Até aluno, WhatsApp até aluno, objetivo. tem aluno tão bom, professor, que ele já está respondendo. Ele nem ouviu a pergunta. Eu tô vendo aqui, ó. Então vamos lá. A pergunta é simples. É uma pergunta matemática, mas ao mesmo tempo ela envolve uma piadinha, uma besteira. Uma besteira. É lógica, matemática e uma piadinha. Qual o volume de uma onça morta? De novo, vou repetir. Qual? O volume de uma onça morta. Qual é o volume de uma onça morta? Até agora, professor. Não chegou nada ainda. E chegou, professor, já chegou. Mas não me deu ainda o valor, não. Eu quero saber qual é o volume. Tem que digitar esse volume.
Eu quero saber qual o volume de uma onça morta. Até agora ninguém digitou, professor. Qual é o volume da onça morta? Ei, cara, eu vou trazer minhas piadinhas. Olha aqui, é show. Vou trazer. Ó, até agora ninguém conseguiu. Já deu até algumas dicas interessantes. Já vi aqui. R$50. 50 reais. Mário, o cara já tá pensando na onça. Na onça dá certo. Olha, eu já vi aqui tem um aluno que respondeu. Ah, rapaz, respondeu. Respondeu? Achou. Quem é aluno? Quem é aluno? O aluno foi exatamente o Antonino Martins. Da onde é um Antonino? Bora, Antonino. Antonino Martins, responde agora. De onde você é? De onde você é, Antonino? Responde no Zap Zap, rapaz. Onde é você, Antonino Martins? É nem mais A. É nem mais Amanhã. Amanhã. Isso aí, garoto! Professor, ao que foi que ele respondeu? Não é uma onça morta? Isso. Então a onça morta é uma esfera. É ou não é? Uma esfera. Isso. E o volume de uma esfera é 4/3 de π r ao cubo. Pronto. Muito bem. Ele respondeu, então ele ganhou a nossa revisão. Beleza, Tá garoto. certo? Eita, vai sair dinheiro do Auricélio, do bolso do Auricélio. Ê, galera, Eu vi. valeu, ó. Muito bem. Agora, professor, quem fez a proposta e tudo aí foi o senhor. Fez a proposta dizendo que ia sair, mas não tem nada não. Vai sair Vai aqui. sair, não, se preocupe não. R$30. É R$30 a revisão? Não, É é quanto? R$40. Meu Deus do céu. Não, é brincadeira, pessoal. É só R$20. É só R$20, R$20, pessoal. Não se preocupe. Antonino, você ganhou a sua revisão. Vamos para a próxima questão. Procure amanhã. Me procure amanhã. Amanhã é que dia? Amanhã? Amanhã tu dá aula lá? Não, amanhã eu não dou aula lá, não. Não, mas tá resolvido. Mas eu já vou passar aqui pro funcionário. Tudo Olha ok. aí, Não se tá preocupe. resolvido, Viu? rapaz. Vamos lá, vamos continuar. Em uma gincana escolar, foi proposto um desafio para determinar quantas esferas cabiam inteiramente em uma caixa metálica, cúbica, com aresta interna de 1 metro. Jefferson, 1 metro tem quantos centímetros? 1 metro tem 100 centímetros. Muito bem. Ele quer saber quantas esferas cabem dentro dessa caixa, tá certo? Então vamos lá, olha. A esfera, ela tem um diâmetro de 10 centímetros. Ele disse aqui, está aqui na figura, 10 centímetros. Ele quer saber quantas esferas cabem dentro dessa caixa. Pessoal, para você determinar quantas esferas cabem dentro dessa caixa, você vai fazer o seguinte, uma conta simples. Você determina quantas esferas cabem no comprimento da caixa, quantas cabem na largura e quantas cabem na altura. E depois você multiplica esses 3 resultados. Repetindo, pessoal, você vai determinar quantas esferas cabem aonde? No comprimento, quantas cabem na largura e quantas cabem na altura. Professor, como é que eu vou fazer isso? Olha, pessoal, o comprimento. O comprimento é 1 metro, ou seja, 100 centímetros. A esfera tem diâmetro de 10 centímetros. Então, cabe quantas esferas no comprimento? Basta pegar 100 e dividir por 10. Quanto é 100 dividido por 10? 10. Pronto. Então, no comprimento, o Jeff já respondeu. Mas eu Coube tinha exatamente tinha 10 Tinha esferas. tanta dúvida em botar essas bolinhas aí. Tinha. Cara. Olha, Jeff, tá mudando minha vida. Vamos lá na bicho. largura. A largura, como essa caixa é cúbica, as 3 dimensões são iguais. Qual é a largura dessa caixa? 1 metro. 1 metro. 1 metro é quantos centímetros? 100 centímetros. Então, quantas esferas cabem na largura dessa caixa? Basta pegar 100. Dividir por 10. Dá quanto? 10. Então, até agora, no comprimento, coube quantas? 10. E na largura? 10. Só falta agora descobrir quantas esferas cabem na altura. É Clube FM, Entendeu? Rádio Aula, Objetivo. Qual é a altura dessa caixa cúbica? 1 metro. 1 metro. Ou seja, Cabe- 100 centímetros. Cabe 10. Rapaz, cabe teclado. Rapaz, a conta Já- ligeiro. já Rapaz, esse conta. Jefferson é ligeiro 1000 demais. esferas. Esse Jefferson é ligeiro 1000 demais. esferas. Ele, não, calma, senão não acompanha teu raciocínio. No comprimento cabe quantas? 10. Na largura? 10. Na altura? 10. O que foi que eu disse? A 10, primeira 10, dica que eu 10. disse. 10. Vai voltar a programação É só multiplicar os 3 agora. Se eu multiplicar as 3 dimensões, ou seja, quantas esferas coube no comprimento, quantas 10. coube na largura, e quantas 10. coube na altura? 10. Vou descobrir a altura. Com certeza. 10 vezes 10. 100. 100 vezes 10. 1000. Qual é a alternativa que tem 1000 esferas? É a letra B de bola. Pô, o aluno vai marcar a letra De B aluno bom que é do colégio. Objetivo, sem Perfeitamente. dúvida nenhuma. As melhores Olha cabeças. aí. As melhores Até os cabeças. professores de química sabem matemática no objetivo. Não, mas eu sei que eu aprendi muita coisa com você. Aprendi muita coisa, professor, com Eu você. também aprendi muito com você. professor. Vamos lá. Questão de número 9. A questão número 9 faz até uma propaganda. Uma propaganda do ônibus aí da Itapemirim. Tá vendo aí? Tô vendo aí o ônibus. Aí a questão está dizendo o seguinte: sabe-se
Observe a foto a seguir de uma miniatura de ônibus. Beleza. Sabe-se que quando estacionado em uma garagem de 15 metros de comprimento, o ônibus referente a essa miniatura fica com duas folgas de 90 centímetros, uma à frente e outra atrás. Olha, professor, a figura já está dizendo tudo. Na figura tem um ônibus, a garagem todinha na figura, lá embaixo, é quanto? Estacionar tranquilo. É quanto o comprimento dessa garagem? 15 metros. 15 metros, estacionar quanto tranquilo. Que sobrou na frente? 90 centímetros. E atrás 90. Quanto que sobrou? 90. E 90 mais 90? 180. 180 centímetros. É ou não é, professor Jeff? 1,8 É metros. 15 menos 1,8 ao tamanho do ônibus. Hein, professor? 90 mais 90 é quanto? 1,8 metros. Então, olhe bem. Como o comprimento da garagem todinha é 15 metros, se eu retirar a folga, eu vou obter o comprimento do ônibus. Mas não acredito que está perguntando o comprimento do ônibus. Não, ainda não. Mas é vamos isso? achar logo. É isso? Ainda não, professor. Ele é uma questão de escala. Tudo bem. Então vamos lá. Se eu pegar o comprimento da garagem e tirar a folga, eu vou descobrir o comprimento do ônibus. Ou seja, eu vou tirar 15 metros, vou tirar 1,8 metros. Quanto é 15 metros menos 1,8 metros, professor? 13,2 metros. Então o comprimento desse ônibus é 13,2 metros. Guardou aí, pessoal, a informaçãozinha? Então vamos continuar a leitura da questão. Sabendo que a miniatura do ônibus tem 40 centímetros de comprimento, a escala utilizada para sua fabricação, pessoal, qual é o comprimento do ônibus? 13,2 metros. A miniatura do ônibus tem quanto? 40 centímetros. Quer saber a escala? Jefferson, para saber a escala, eu dividi um pelo outro. Basta você pegar o comprimento, né, da miniatura e dividir pelo comprimento real. Comprimento da miniatura pelo tamanho real. Só que tem que ter um detalhe, um cuidado. Tem que estar reduzido à mesma unidade. Reduzidos à mesma unidade. Você nota que o comprimento da miniatura é 40 centímetros. E o comprimento do ônibus é 13,2 metros. Se você deixar a unidade então, vou pegar você dança. 40 centímetros e dividir por quanto? 13,2 metros. Lembrando a vocês que 13,2 metros equivale a quantos centímetros? Sabendo que 1 metro é 100. Basta multiplicar 100. Basta multiplicar por 100. Isso. Então, tu tem 13,2. Se tu pegar 13,2 e multiplicar por 100, pessoal, basta deslocar a vírgula 2 vezes para a direita. 1.320. Então, se você tem 13,2 e deslocar 2 vezes para a direita, 1.320 metros. Então, o que é que eu vou fazer para achar a escala? Pegar 1.320 centímetros, desculpa. Vou pegar 40 centímetros e dividir por quanto? 1.320. Simplificando em cima e embaixo por 40, professor, vai dar exatamente 1 para 33. Rapaz, é tranquilo demais, professor 1 para 33. Professor Auricélio, matemática que é tão fácil com você, professor Auricélio, que até o professor Jefferson entendeu. Imagina os alunos, os nossos ouvintes, estão todos maravilhados com essa revisão, professor Auricélio. Eu espero que todo mundo esteja entendendo, porque é a dificuldade que tem o aluno visualizar um problema de matemática. Essa é uma dificuldade. Calma. Muita calma nessa hora, né, professor? Vamos agora para a questão de número 10. Finalizando a nossa revisão, pessoal. Olha, a questão número 10 está dizendo o seguinte. Um professor aplicou uma prova a um grupo de 4 alunos, com um valor total de 10 pontos. Observe a seguir a análise dada pelo professor. Olha bem, a média das notas obtidas foi 5,5. Olha, professor, vou fazer aqui uma pergunta para você. A moda das notas obtidas foi 6. A moda. E a mediana das notas obtidas foi também 6. Sabendo que a maior nota foi 6,5, então a menor nota foi igual a... Pessoal, vamos tentar fazer. Primeira coisa, vamos tentar definir aqui o que seria a média. A média seria a soma das 4 notas dividido por 4. Ninguém tem dificuldade. A nota modal seria a nota que mais vezes apareceu. Professor Jefferson, olha bem. Ele disse que uma das notas foi quanto? 6,5. São 4 notas. Se uma das notas foi 6,5 e a nota modal foi 6, então essa nota modal deve ter aparecido pelo menos 2 vezes. Você concorda ou não comigo? Sim. Então, a nota modal, que é quanto? 6. Que é a nota que mais vezes aparece. Deve ter aparecido pelo menos quantas vezes? 2 vezes. Uma outra nota que apareceu, que ele forneceu na questão, foi quanto? 6,5. Então, até aí estamos com 3 notas. Quais são as 3 notas que ele tem? 6, 6 e 6,5. Só estamos desconhecendo uma das notas, porque são 4 notas. Como determinar essa 4ª nota? Pessoal, muito simples.
Se você somar essas 4 notas e dividir por 4, tem que dar a média, que é quanto? 6,5. 5,5, desculpa. 5,5. Então, eu vou somar as 4 notas. Vamos lá, pessoal, vou somar. 6, mais 6, Mais 6,5. mais 6,5, mais X, que eu não sei, Tem que ser e igual vou a dividir por 4. Tem que ser igual a 5,5. 5,5. Pessoal, então a gente só vai resolver essa equaçãozinha. Qual é a equaçãozinha que a gente vai resolver? 6, mais 6,5, mais X dividido por quanto? Por 4. Isso Igual. tem que dar a média, 5,5. Resolvendo essa equaçãozinha, o aluno vai achar como valor de X 3,5. Aí eu lhe pergunto, se as notas que a gente estava obtidas foram 6, 6,5 e 3,5, qual a menor nota aí? De novo, as notas obtidas foram 6, 6 de novo, 6,5 e 3,5. Qual a menor nota obtida? Qual é a aula de amanhã? 3,5. Com certeza. Então, qual é a alternativa que a gente vai marcar? Letra B de Bola. Pessoal, então nós estamos aqui finalizando a nossa revisão. Eu espero que essa revisão tenha sido proveitosa para vocês, para os ouvintes. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. E amanhã, você não pode ficar de fora. Amanhã vamos ter a biologia com o professor Fábio. É o Fábio. O Fabinho. Fabinho é Fabinho top. tem até voz de locutor. Top, 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 top. Quem tem é o top. Pancada. É. Tem até voz de locutor. Então amanhã, muito pessoal, bom. aguarde. Na minha revisão, teve até o Disseu Andrade. Rapaz, tua revisão foi show, não foi? Foi midiática. Foi. Foi midiática tua revisão, viu? Pessoal, pois até logo. Boa noite. Dê aí umas A todos. considerações finais aí. Considerações finais, E pessoal. vamos fazer as considerações finais. Também As um considerações programa- finais é só ratificar o que eu fico falando em sala de aula. Os alunos estão dizendo aqui, professor, a revisão foi um sucesso, professor Auricélio. Muito obrigado. Com a sua ajuda não tinha como ser melhor. Clube, professor Auricélio, dizendo, professor Auricélio, você é demais. Professor Auricélio, nós te amamos. Professor Auricélio, parabéns, excelente revisão. Rapaz, são muitas mensagens Mas chegando, com a professor sua ajuda Auricélio. não tinha como essa revisão Ótima sair. revisão, professor. mais Só pouquinho. chegando as mensagens. Cada aluno aqui, beijos das midiáticas. Todo mundo aqui mandando mensagem para você, professor. Pessoal, então só vou ratificar algo que eu comentei até no intervalo no intervalo aqui dessa nossa revisão, entre uma questão e outra, até comentei isso. Você, aluno, acha que não dá mais tempo. Você, aluno, que está triste, eu digo para vocês, ainda dá tempo. Ainda tem muita coisa pela frente. Temos na escola, no objetivo, a semana todinha de revisão. Só revisão. Os professores entregaram as suas revisões. Estamos resolvendo a revisão em sala de aula. final de E esse semana- momento, pessoal, é a chance da gente retomar tudo aquilo dali que a gente esqueceu e até relembrar e reforçar mais ainda o que a gente aprendeu. E sábado e domingo agora, Pronto. mega revisão do objetivo. Sábado e domingo. E domingo é a mega revisão. Estarei lá com vocês. Dando a E eu minha também, mega revisão de eu matemática. também, professor Tu Sérgio, também no no domingo? mesmo dia, Meu olha. Deus do céu, rapaz, eu não me Rapaz, livro que não. show de bola, Não, mas não professor. tem nada não. Vamos fazer um show de bola lá, viu, Com professor? certeza. Pessoal, boa noite. Até logo pra vocês. Eu quero também fazer minhas considerações finais aqui. Dizer que foi um maior prazer, professor Auricélio, estar com você nessa mega revisão. E não esquecer de dizer para os alunos que assistiram a revisão, ouviram a mega revisão, assistiram pelo site, que podem acompanhar, dar uma olhada. No site está todas as aulas, inclusive o primeiro dia. E é muito bom também, se você tiver alguma dúvida, acompanhar pelo site, né, que ele está lá, todas as megas revisões lá, e as revisões dos professores. E também fazer o convite especial para o aluno de outra escola, que quer participar da nossa mega revisão. Então está aberto, ainda tem poucos ingressos, tá, pessoal? Poucos ingressos, pouquíssimos, já está quase esgotando. Estamos no último lote, né? Como diz assim, o último lote, professor Auricélio, está para ser vendido. Isso aí. E queria mandar um abraço especial aqui para todos os alunos. Infelizmente, desculpa, não deu para falar, mandar um abraço para todo mundo, mas a gente queria deixar esse abraço a todos e dizer que a equipe está unida, a equipe está forte, a equipe está focada, né, determinada, e nós vamos vencer, Auricélio, essa batalha, essa luta, porque nós temos a força, nós temos o objetivo, não é verdade, professor Auricélio? Vou terminar. Amém. Amém. E olha, também não podia esquecer de mandar um abraço especial para o coordenador geral da Rede Objetivo, o professor Orlando, que hoje teve a sua filhinha, professor Auricélio, saudável, né? Então a gente quer mandar esse forte abraço pro professor Orlando. Ok, professor? Um abraço também, professor Orlando. Sinta-se abraçado. Até logo, pessoal. Boa noite. É isso aí. Sabe? Estão de parabéns.
Rapaz, aqui dá uma rádio aula de matemática. Posso deixar aí, não posso? Pode. Só pra eu ver aqui alguém aqui. Peraí.